Opa, tá Perfeito? ouvindo? Pode ser um a todos. Então, Que Deus abençoe. para Deus abençoar ele, tá? Peço que os irmãos que estão na live também orem conosco. Sim. Deus eterno e poderoso, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de realizar essa live, para mostrar que a tua juventude está conectada em ti, Senhor. Que o Senhor possa abençoar grandemente a todos que estão ouvindo essa live, que estão assistindo essa live. E usa, Senhor, o teu filho, que vai trazer agora uma mensagem essa que o Senhor colocou no seu coração, que o teu Espírito Santo use e coloque as tuas palavras na sua boca, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que tens feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta é a oportunidade. Deixa Deus te usar. Amém. Obrigado, Tiago. Obrigado, Luciana. Muito bom estar aí com vocês, participando nessa live. Apesar de nós estar distantes, mas creio que estamos na presença de Deus, na presença do Pai, daquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória e toda adoração. Sem mais delongas, hoje o tema é a fé. Eu quero deixar uma palavra, se encontra no livro da Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Esperar vocês acharem primeiro, depois a gente lê. Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus. Tiago e Luciana já acharam? Já. Ok. Hebreus 11, verso 1 ao 6, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus os trasladará. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, é um dos temas, E o Senhor colocou no meu coração essa passagem para estar transmitindo aos jovens aqui, aos irmãos. Esse tema é muito relacionado aos dias de hoje nós quais estamos passando. Estamos passando em período de pandemia, um período na qual muitas restrições nos obrigam a ficar em casa, a nos guardar. E mesmo assim, isso não impede de nós adorar a Deus, não impede de nós orarmos, buscarmos ao Senhor. Interessante que pela fé, a gente vive o sobrenatural. Através da fé, vivemos aquilo que Deus nos tem para nós. Através da fé que Deus nos dá, nós temos livramento. Através da fé que as portas se abrem. Através da fé que nós somos salvos. E interessante que a gente vê nesse texto a importância da fé. O pastor Eliseu uma vez eu estava assistindo ele dando a bênção apostólica, algo ali ele falou muito interessante.
se a gente não botar a nossa fé em prática, nós vamos viver sempre da máscara e do gel. E se a gente pôr a nossa fé em prática, vamos nos livrar do álcool e do gel. Esse tempo, Deus está simplesmente nos moldando. Muitos de nós estamos desacreditados. Passamos por prova, passamos por momentos difíceis, mas temos a esperança que temos um Deus que nos guarda, como foi louvado aí no louvor. Mas interessante, irmãos, que pela fé estamos em pé. Através da fé que nos mantém vivo. Através da fé que nós vivemos. Se não fosse pela fé, nada de bom teria nos acontecido. E hoje, eu vim pegar essa simples palavra que Deus tocou no meu coração, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Não adianta a gente fazer algo e não tiver a fé. Não adianta a gente fazer os nossos serviços, as nossas afazeres. Não adianta. Sem fé a gente não consegue. Sem fé a gente não anda. Sem fé a gente não tenta. Mas através da fé que nós tentamos aquilo que Deus nos reservou. Interessante que eu vejo a passagem do capítulo 8 de Lucas, quando aquela mulher passou 12 anos com aquela enfermidade, aquela hemorragia. Ela gastou todos os seus dinheiros. Ela gastou tudo aquilo que era para medicina. Mas a única coisa que ela usou foi a fé. E é através da fé que a gente nos livramos dos nossos problemas. Através da fé viveremos milagres. É através da fé que o Senhor, é através da fé que possamos viver o dia após dia. É através da fé que nós permanecemos firmes. Interessante que nessa passagem Jesus estava andando ali com os seus apóstolos, uma multidão seguia. E interessante que Pedro estava do lado dele e a mulher tocou na orla de Jesus. Quando ela tocou na orla, dali saiu o poder. E dali também saiu a fé, que ela iria crer que um dia ela seria curada. É através da fé. Interessante, quando Jesus repara naquele momento, Pedro, ele fala, alguém me tocou, que de mim saiu virtude. E Pedro fala, mas a multidão te aperta. Aí Jesus fala, a multidão... Perdão. De mim saiu o poder. De repente, quando ele vê aquela mulher, ele cura aquela mulher. E ele fala, a tua fé te salvou. Interessante que a gente vê também, quando Jesus, o próprio Jesus, nosso Deus, ele vai para Jericó. Ali ele encontra Bartimeu, cego Bartimeu. Ali ele fala, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus falou, o que queres que eu te faça? Ele fala, eu quero ver. E ele fala, efatá, abra-te os meus olhos. É através da fé que nós vivemos esse sobrenatural. Através da fé que nós vamos viver os dias melhores. É através da fé que nós vamos nos livrar desse caos. Passamos por luta, passamos por prova, mas mantemos a fé. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É olhar para os montes que é Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E através dele, que nossos problemas acabam. Através dele, as provas se findam. É através da fé, através da oração, do clamor, que somos firmes em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
Interessante. Mais uma passagem. Quando Elias esteve ali no Monte Carmelo, ali junto aos 850 profetas de Baal. Ali, muitos ali estavam clamando pelos seus deuses. Ali de manhã até uma certa tarde. Todos clamando ali em prol dos seus deuses e nada. Elias falou, esse Deus de vocês aí não está ouvindo. Ele está dormindo simplesmente. Mas quando Elias orou, caiu fogo do céu. É através da fé que o poder de Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. É através da fé que nós vivemos a nossa vida cristã. É através da fé. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Entendeu? Interessante que a gente vemos também quando Jesus também, ele dá de cara ali também com aquele jovem endemoniado, que ele tinha um problema que ele vivia se jogando no fogo, se jogando na água. Ali os apóstolos tentaram, mas não conseguiram. Mas Jesus falou, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão para os montes, vai para os montes. Como aí? Marcos 5. Deixa eu dar uma passagem aqui. Marcos. Mateus 18, 17, 14, que diz, e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras, muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E, desde aquela hora, ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade vos digo que, se tiverdes fé com um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. É através da fé. Se a gente tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, algo sobrenatural viveremos. Como Jesus nos falou. Aqui os apóstolos tentaram expulsar os demônios daquele jovem de toda maneira, mas não conseguiram. Mas Jesus falou, homens de pouca fé. Muitas das vezes a gente tem pouca fé. Pouca fé a gente não acredita em nada. Muitas das vezes alguém fala para nós, vai acontecer isso, isso e aquilo. E nós às vezes duvida, porque a nossa fé está baixa. E quando a nossa fé está alta, do tamanho de um grão de mostarda, a gente passa a acreditar. Interessante que Jesus também, quando estava no barco ali com os apóstolos ali, estava uma alta tempestade. Jesus estava dormindo. Os apóstolos chamavam Jesus e Jesus não acordava. De repente, quando Jesus acordou, ele disse, homens de pouca fé. Porque ali, naquele momento, os apóstolos passaram uma tempestade. Muitos de nós passamos tempestade, muitos de nós passamos por lutas. Mas, se tivermos fé, nós vamos
sempre driblar essas barreiras. É através da fé que viveremos aquilo que Deus nos prometeu. É só ter fé. Deus nos prometeu algo, mas é só ter a fé que no tempo certo, na hora certa, ele vai se cumprir. O que a palavra de Deus diz, Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, Deus prometeu e não cumprirá? É ter a fé. É nesse momento que nós temos que usar a fé. Através desse momento que nós temos que usar o joelho para que nos mantemos a fé no nosso autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Porque através da fé nós vamos driblar os nossos obstáculos. Através da fé viveremos milagre. É uma simples palavra, aquilo que Deus tocou em meu coração para trazermos nessa noite e que seja uma edificação. Mesmo apesar desses dias que nós estamos passando por turbulência, mas não percamos a nossa fé. Mesmo passamos por esses decretos, passando por esse momento de pandemia. Muitos estão botando fé na vacina XYZ, mas a nossa fé está no dono da vida. Creia. Os cientistas, muitos não conseguiram descobrir a cura, mas através da fé, Jesus irá curar esse Covid. É através da fé, do nosso joelho. Se a gente clamar a Deus, nós vamos ver coisas grandes. Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes na quais tu não sabes. Vamos clamar ao Senhor. É clamando que nós temos fé. É através do clamor. Se a gente clamar, a gente orar, buscar a face do Senhor, ler a palavra, manter a fé, dias melhores virão. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Que esta palavra seja como uma edificação. É coisa pouquinha, mas que possamos ter um sábado e um fim de semana abençoados na presença do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada do José. Né? Agradecemos o José por ter aceitado trazer essa mensagem. Tá? Muito obrigado, José. Amém, Tiago. Pode terminar. Eu estou com fone de ouvido, aí você está baixando, mas dá para ouvir perfeito. Eu sei, né? Amém, né? Eu sei que por essa semana a gente passou por uma prova difícil, né? Mas Jesus nos deu a vitória através da fé que nós vencemos essa barreira. E eu creio no milagre. Talvez algum amigo de vocês que estiver passando por essas provas, por essas barreiras, é só ter fé, porque pela fé nós estamos em pé. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.